Então, boa Boa noite. noite, Boa tudo noite. bem? Boa noite. Bem, Vamos começar então a nossa reunião, pedindo a nossa companheira Daisy para fazer a leitura da página de harmonização. então vamos começar. Vinha de luz, Emmanuel. Afirmação e ação é o tema principal. Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João 4:34. Então vamos lá. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho, invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé. Asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem, nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus, que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Quer dizer, não era só pelo pai, era alguma coisa que ele sentia também que era importante fazer, né? O pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É normal isso. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Então, isso nós vivenciamos sempre isso ou como pais, ou como filhos, né? A gente gostaria que fosse praticado justamente o lado bom, né? O lado dos afazeres em relação ao lado bom, né? Mas que alguns só ficam na ociosidade, no desânimo, né? E com isso o tempo vai se passando, né? E às vezes, quando acontece alguma coisa, aí recorrem, né, rapidamente ao que o pai falava. E às vezes ainda há um momento de reflexão, de voltar atrás, de renovar, né? É o que a gente espera, né, de todos os filhos, né, netos, né, que nós sonhamos, ou amigos, né? Mesmo quem não tem os seus filhos, mas tem os amigos, tem os sobrinhos, né? Então é o que a gente espera de cada um, né? E isso serve para a gente também, né? Para a gente refletir, ver se nós estamos também providenciando, né? Tudo isso que o Pai determinou para nós, tá bom? Muito bom, Graças a obrigada. Deus.
Que a gente consiga, né? Que a gente Isso consiga. aí, com certeza. Lelinha, Oi, mãe, faz a abertura. A abertura do estudo. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui pedindo a vós, Senhor, a luz, a paz e o nosso acréscimo, para que possamos, cada um de nós, melhorarmos os nossos pensamentos, o nosso amor em relação a tudo que nos cerca e nos fala. Atendei-nos, Senhor, nesta tua luz, e que, no dia de hoje, todas as pessoas que pensarem em nós, falarem ou ouvirem o nosso nome, não pensem em nós como simples objetos, mas sim na tua luz, essa luz divina que atende, que domina, que nos toma conta de todo o universo. Ajuda-nos, Pai, porque neste momento somos tão desprecisados dessa tua luz. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima com seu manto de luz. graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros. Hoje será o capítulo 48, cujo tema é Pavor da Morte. Mas vamos relembrar. Tem que compartilhar, Jane. Eu não compartilhei, Valéria, não. Espera aí. Por isso que eu não estava vendo vocês. Isso. Tem que clicar lá no primeiro. Pronto? Não, Bom, abaixo. assim. É a página que a Daisy fez. Aí. Então, vamos fazer o resumo da reunião passada. No trabalho ativo, discute a importância da concentração, esse capítulo, né? 47. Discute a importância da concentração mental e da harmonia vibratória em trabalhos espirituais, mostrando como a ansiedade e a falta de foco dos encarnados podem prejudicar a receptividade mediúnica. O capítulo 47 mostra também aborda pedidos de auxílio espiritual que são negados por serem prejudiciais à evolução dos espíritos envolvidos, como o caso de uma mãe que não pôde se comunicar diretamente com a filha para que esta desenvolva o seu próprio esforço espiritual. E o capítulo de hoje, o 48, dos Mensageiros, aborda o pavor da morte, explicando como a falta de preparo espiritual e o apego excessivo ao mundo material causam medo e desorientação após a desencarnação. O capítulo detalha o trabalho de auxílio espiritual na casa de Dona Isabel, onde os espíritos desencarnados são atendidos e confortados. E a história de uma jovem que, apesar de virtuosa, tem um deslugamento difícil por não ter educação religiosa e preconceitos. Aniceto a auxilia e a jovem é encaminhada para a recuperação espiritual. Então, vamos então ao início do capítulo, quando eles já estão lá na casa de Dona Isabel, não é?
naquela atividade com os espíritos. É um trabalho mediúnico, né? E André Luiz, então, diz que numerosas explicações do orientador, quer dizer, o nome do orientador é como é o nome dele, gente? Me lembrem. Hã? Certo. Aniceto. Atendia minhas indagações naturais, quer dizer, o Aniceto atendia às dúvidas naturais que ele tinha. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente interroguei Aniceto nesse sentido. Então, o Hum, André Luiz interrogou ao Aniceto por que com tantos desencarnados se reuniram ali, já que a assistência espiritual, que eles estavam recebendo assistência espiritual, por que eles não estavam agrupados num lugar igualmente espiritual? Vamos ver, então, o que o Aniceto vai esclarecer a ele. De fato, André, respondeu o mentor generoso, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos, quer dizer, adequados, em nossa esfera de ação. Qual é a esfera de ação dos desencarnados? São as colônias como é, a Nosso Lar, aquele Porto da Paz e outros, né, que nós sabemos que existem. Então, existem esses, sim, que estão assim, mais é comum que eles vão para esses locais do que para uma casa espírita, para serem atendidos numa reunião mediúnica. Mas acontece muito isso. E nas casas espíritas tem reunião mediúnica justamente para atender a esses espíritos que precisam um contato maior com os encarnados, antes de terem só contato com os desencarnados. De fato, André, respondeu o mentor, a maioria dos encarnados recebe esclarecimento justo em nossa esfera, quer dizer, ou em nosso lar, ou em outras colônias, né? Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Vocês lembram, nós lembramos que André Luiz ficou 8 anos no umbral uhum. inferior antes de ir para nosso lar. Ele mesmo, não é? Mas há outros. Aí o Aniceto vai explicar. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade de agrupamento, como acontece noutro plano de evolução aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. O que ele está dizendo? Que tem criaturas, né? Tem espíritos que, ao desencarnar e irem entrar no plano espiritual, eles sentem muita falta. É uma saudade doentia, que não é uma saudade natural, não é saudade dos entes queridos, é uma saudade da vida material, dos hábitos materiais, entendeu? Que eles têm necessidade, como aqueles que têm vícios, né? Têm necessidade de estar perto. Eles vêm para o plano material e até viram obsessores daqueles que bebem muito, né? Que são alcoólatras ou fumantes inveterados e outros vícios de outras áreas, não é? Que eles também sentem falta. Então, essa é a saudade que eles têm, que o Aniceto compara, olha bem, com a que os animais têm, a saudade do rebanho. Quer dizer, está mostrando
que o que eles têm ainda é mais instinto e que por isso é a comparação com o reino animal, não é? Porque a natureza se subdivide em quatro reinos, né? O mineral, animal, vegetal, animal e hominal. Então, os animais é que estão mais assim. É mais comum que eles sintam essa saudade do rebanho, né? Quando eles se afastam, um se afasta do rebanho, e se ele não encontrar o rebanho ao qual ele pertencia, muitas vezes até ele morre, né? Porque não come, fica Uhum. naquela tristeza, né? Então ele estava comparando essa saudade doentia, que não é uma saudade natural mesmo, é doentia, com essa situação. Então, esses aí, vocês vão ver já já, que eles precisam do magnetismo humano, das vibrações, eles têm necessidade ainda para poder se fortalecerem, até aguardar um momento que eles já possam ser, então, encaminhados para serem realmente assistidos espiritualmente. Outra coisa que eu achei foi aqui, que o Aniceto falou, nessa passagem para cá. Muitas pessoas podem pensar que para lá é plano material, para cá é plano espiritual, e nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que os dois planos coexistem, né? No mesmo espaço, não é? Eles são paralelos. Eles se aquela Penetram, palavrinha, hein? interpenetram. E interpenetram. A gente até vê, às vezes, né? O espírito passa por dentro, né? Em filme, né? Novela, essas coisas, que eles, então eles interpenetram. Então, não é um outro plano. É um outro plano, não é um outro local. É uma questão de vibração e de densidade, de grau de densidade também. E isso aqui faz uma separação, mas dentro daquele local único, né, onde eles estão reunidos. Então Não é vamos. uma coisa, não é, estanque, né, Jane? Não, não, não é. Pois é, há uma interpenetração. Para a gente é tão difícil entender de verdade isso, né? Mas é assim que é, né? É difícil a gente entender que É porque a dois gente não vê, né? podem ocupar o mesmo lugar no espaço, mas só porque que eles são um corpo, né, de uma densidade muito fluídica, né? Eles não ocupam o lugar. É. Só nós, né, é que ainda ocupamos. Então, é isso. É só para não dar, quando fala cá, lá, a gente às vezes se confunde e pensa. Aí vai ainda, fortalece mais a ideia de que eles não se encontram, né? É aqui e ali, né? Os espíritos ficam aqui. Então, é para a gente fortalecer essa certeza que não. São dois Então, planos que convivem juntos, né? É. Cada um na nossa casa. interagem, né? Estão ali, então, né? Um O pouco tempo passa todo. um espírito, né? É. Desencarnado. Pode ter alguns sentados aqui ouvindo. Então, são dois planos. Não é que esteja no plano físico, ele está no Não, plano espiritual. Só que são dois planos diferentes. ele está. São planos de densidades diferentes. Isso. Só que ele está mais junto de nós, do plano físico, do que do plano, vamos dizer assim, mais Mas rarefeito, mais é efeito, mais feita, entendeu? Onde a vibração é mais sutil, mais diferente da nossa. é E mais com eles, relação à densidade mesmo, é um perispírito mais, né, isso é, que mais denso, claro, né, vai, está em grupo, né? é. Que ali ele fala, né, do grupo, né? Feito o E eles se animal. agrupam assim, né, de acordo, né, com as vibrações, né, e com a evolução.
Quer É. dizer, os espíritos e os encarnados também, né? Se agrupam assim também. Mas não se. É difícil achar que eles não se misturam, né? Mas não se. Quer dizer, eles se misturam, mas não se. Não, um não dificulta o outro. Só os espíritos que podem, como os encarnados também, atrair, não é? Pela vibração, pelo pensamento, pela evolução espiritual, moral. Aí isso aí é que pode fazer atrair, mas que eles fiquem organizados ali em planos diferentes, não. Eles só se distanciam ou se aproximam de acordo com as vibrações, não é? E a elevação espiritual. Aí o que que ele vai falar aqui? Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados, aqueles desencarnados que tinham aquela saudade doentia. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente. Ao contato das forças magnéticas dos irmãos, que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais, quer dizer, aqueles irmãos que ainda estão no círculo carnal, não é? As possibilidades de adaptação para fortalecer as forças de adaptação dos desencarnados. Eles, às vezes, precisam de um contato maior com os encarnados. Por causa de quê? Por causa do magnetismo deles, por causa das vibrações materiais ainda. Eles ainda necessitam para se fortalecerem ainda, porque senão eles se sentem enfraquecidos, ficam em desequilíbrio, porque sentem falta. É uma falta doentia, mas é uma falta que eles sentem de verdade mesmo, né? E aí, então, eles precisam de uma assistência maior. Esta sala, em momentos como esse, a sala que vai receber, então, esses encarnados, funciona como grande incubadora de energias psíquicas. São aquelas energias, né, que vêm do universo, né, e nos colocam assim com possibilidades de interagirmos com qualquer outro elemento. Esta É o sala, em momento como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. Quer dizer, tem certos grupos de desencarnados que ainda precisam desse contato. E designando a grande assembleia de necessitados, continuou. Os irmãos, nas condições, isso é Aniceto falando, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio do magnetismo de teor mais significativo para eles. Eles precisam do magnetismo dos encarnados. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. É aquilo que eu tinha dito. Eles precisam. É estranho, né? Mas é a realidade. Vocês acham eles isso? Ah, que estão na choque anímico. Quando vão à reunião mediúnica, né? E muitas vezes eles nem sabem que partiram, isso. pensam que continuam encarnados. Então, esse contato com o médium, né? Com aquela reunião, com aquelas energias necessárias O para que esclarecimento, né? esclarecimento, com o amor no coração, né? Então a gente vai vibrando.
né? E com a aproximação deles com o médico, que é o intermediário, eles percebem. E aí pode ser dito a eles, né? Que eles já partiram, no caso, sendo dessa natureza, né? E Pelo aí menos há uma preparação para isso, né? eles Para que não diga de pronto, né? nesse contato, eles recebem essas energias para despertarem para uma nova vida, né? São forças novas, o despertar de forças novas, para que eles entendam entre aspas, eles não vão entender ali naquele momento, mas eles vão tomar conhecimento naquele momento que eles precisam ir adiante, que a vida não acabou, né? Que Que eles têm eles novas possibilidades, né? Que eles podem vivenciar, né? Aí eles vão sendo estimulados para isso, de é, despertando essas forças novas, porque eles devem ficar sentindo essa falta, né? Porque na saudade eles sentem falta, né? Daquela convivência com as coisas materiais, com os hábitos deles. Então, ali é que, né? Eles precisam desse auxílio mais assim de perto, né? Que eles sintam esse calor mesmo, como ele diz, né? Do magnetismo, como é? Dos encarnados. Uhum. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar aqui? Olha só, Hum, só para essa parte mediúnica, né, da mesa, né, quando uhum, você trabalha mediunicamente, hum. e esses espíritos que são levados à mesa, eles já são levados já dentro de um projeto já espiritual, né? Aquela necessidade. Então, o que eu entendi disso é o seguinte, é que na mesa de trabalho, porque eu nunca participei de uma mesa, né? Quer dizer, eu já vi pessoas trabalhando, né? Mas nunca participei assim. Então, os espíritos que são trazidos, por exemplo, uma mesa mediúnica no centro, eles vêm receber um auxílio. Então, esse auxílio pode ser justamente a ajuda que eles necessitam para saber que já morreram. também. É, Uma delas, né? Uma delas. Outros, no caso, podem ser espíritos que se propõem a trabalhar, entendeu? Na parte de desobsessão. Não. Não, já é uma coisa totalmente eles vêm diferente. sempre ser Entendi. atendidos, né? Ah, então essa parte do trabalho mediúnico lá da casa espírita, ele pode ser um trabalho tanto para ajudar a parte do desencarnado, como do encarnado, que é aqueles papeizinhos que ficam em cima da mesa e que a espiritualidade vem ver a necessidade de cada um e cada um é ajudado de acordo com o seu merecimento. Exatamente. Ou dependendo da necessidade, né? De cada indivíduo encarnado. Mas Não isso não só, impede. Fala, Valéria. Quer só falar? para ela, não só no dia da reunião mediúnica, mas no dia dos passos também, de reunião pública. Esses dias, Ah, tá. e eles recebem, porque cada um de nós tem um grupo de alguns desencarnados que nos acompanham, né? Então, Sim, quando nós sim. vamos, eles entram, e aí eles vão ouvir, vão, né? Passam, também recebem os passes, né? E aí são encaminhados, entendeu? Eu tô perguntando isso porque uma vez aconteceu uma situação comigo. Há muito tempo atrás, antes de eu ir para Paranacabanana, eu tinha uma amiga que ela tinha mediunidade e a gente tinha resolvido fazer aqui em casa a leitura do Evangelho, né? É Culto, o, né? Do como é lar. é o culto do lar, exato. E aí aconteceu o seguinte: a gente começou a fazer, e na hora que a gente foi arrumar a mesa, a entidade dela explicou o seguinte: que quem tinha que sentar
Na cabeceira teria que ser eu, e eu ia ter que abrir e fechar a reunião, e fazer a reunião. E aí, na hora, eu fiquei confusa, e aí disseram para mim: você sabe fazer, você pode tentar e começar, que você sabe fazer. Mas então E não eu, era bem um culto do Evangelho no lar, é, né? e eu Era comecei, e quase eu como comecei a um abrir trabalho o Evangelho, mediúnico entendeu? E feito em comecei. casa, é. Muito bem. Aí, para encurtar, aconteceu o seguinte: a gente fez umas 4 ou 5 reuniões, e aí depois, de repente, não deu mais para fazer, porque cada um foi, começou a voar, entrou para a vara e começou a voar, o outro, eu comecei a arranjar um emprego também, enfim, resultado. Não tinha mais como a gente fazer. Só que começou a acontecer uma coisa estranha comigo. Eu não conseguia sentar na mesa para fazer minhas refeições. Tinha uma sensação muito estranha, entendeu? Que eu não conseguia sentar na mesa de jeito nenhum. E aquilo começou a me incomodar e eu então fiz o seguinte: eu não conhecia a cabana na época, mas eu ia às vezes umas palestras num centro perto lá da cabana. Eu não sei a rua agora, até é muito bom também, mas eu não me lembro agora o nome no momento. Mas é kardecismo também, enfim. E lá é assim, eles fazem um dia que, em vez que senta assim, você senta numa mesa com 3 médiums, e então você explica o seu problema e vem a resposta para você da orientação que você necessita em relação àquilo. Aí eu fui lá Mas isso pedir, né, dentro da casa espírita. isso dentro da casa espírita. Aí eu pedi lá, né, que eu estava precisando, né, de uma orientação, então me explicaram que seria assim, eu tinha que esperar o dia que eu fosse chamado. Bom, aí aconteceu. Então, nessa pequena reunião, né, que é uma sala com várias mesas, entendeu? Vários médios, entendeu? Atendendo várias pessoas, né, que foram estabelecidas para aquele dia. Então, eu expliquei, e um dos médios, então, de repente, né, começou a receber, assim, recebeu uma entidade, e ela virou para mim e disse assim: você está valendo alguma coisa na sua mesa? Aí eu expliquei a história do culto. Aí me lembrei do culto, aí expliquei. Então, a resposta foi o seguinte: é que quando eu comecei o culto, 2 espíritos entraram na minha casa para ouvir a reunião. E quando a reunião acabou, que a gente não fez mais, eles continuaram sentados na minha mesa esperando o término do capítulo. E eu tinha que terminar esse capítulo para eles poderem sair. Vocês E tiveram eu, até sorte, não é? Porque praticamente acabou bem, né? Mas é, essas reuniões feitas assim em casa, eles até dizem que o culto do Evangelho no lar não tem parte mediúnica. É só mesmo a leitura e a interpretação do Evangelho. mas ninguém fez parte Ninguém, pois mediúnica, não. A é. gente só fez o estudo, só estudou, só igual a gente está estudando aqui agora. E aconteceu isso. E aí eu fiquei assim, né? Eu disse: como é que eu vou fazer isso? E aí falaram de novo para mim: você vai fazer porque você sabe o que você tem que fazer. Deve ser de outra Aí você vida, fez né? sozinha. Porque dessa eu ainda não sabia ainda. E aí, então, eu fiquei pensando como eu ia fazer aquilo. Eu digo assim: bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou sentar à mesa, vou abrir com uma prece, né? Vou explicar o que eu estou fazendo ali, e eu precisava saber qual era o capítulo, não me lembrava mais. E lá me explicaram qual era o capítulo, entendeu? O que dizia mais ou menos o capítulo. Aí eu fui abrir o capítulo do livro dos Espíritos, aí terminei o capítulo. Aí, quando eu terminei o capítulo, eu fiz uma prece. Naquele dia tinha reunião lá no centro. Então, eu expliquei para eles que eles não podiam ficar através da prece, que eles não podiam ficar mais ali, tá? Eu
que tinha sido começado aquele estudo, mas que se eles me acompanhassem, porque eu ia levar eles, entendeu, a um local em que ia receber eles com muito carinho e com flores. Engraçado que eu falei isso, entendeu? Com flores. E terminei com um Pai Nosso, fechei o livro, fechei a casa, abri a porta, fiz menção para eles me acompanharem e fui para o centro. Quando eu cheguei lá no centro, aconteceu uma coisa muito interessante. A plateia já estava completa, mas tinham 3 lugares vagos lá na primeira fila. Aí eu fui entrando, só vi aqueles lugares e sentei. Eu sentei, os outros 2 ficaram mais ou menos uns 15 minutos vazios, depois sentaram 2 pessoas. No final enfim, da palestra, aquela coisa toda, lá é assim, os médiuns descem da mesa, ficam assim enfileirados, você vai passando assim na fila do meio, né, e toma seu passe e vai embora. Quando eu fui para a fila do passe, que eu olhava a mesa, eu comecei a ver na mesa umas flores diferentes, estranhas, que eu nunca tinha visto na minha vida. E era assim como se fossem uns arranjos, entendeu? Umas coroas. E aí eu fiquei olhando aquilo e disse, que engraçado, eu nunca vi isso aqui. E aquilo ficou aquele tempo todo ali, sabe, me mostrando. Aí eu, de repente, virei para uma senhora que estava na minha frente e disse assim, senhora, por gentileza, né? A gente estava esperando tão ao passo, de baixinho. A senhora teve flores aqui na mesa? Aí ela vira e diz assim, não, minha filha, aqui nunca se colocou flor na mesa, não. Aí eu fiquei quieta, não falei mais nada. Então eu entendi, foi a resposta. Eles tinham É, ido para lá, entendeu? Foram recebidos, e as flores que eu vi era a resposta, entendeu? De que eles tinham sido recebidos. que bom que acabou tudo bem, né? Ainda bem, porque É, que bom. eu Então, tenho umas umas histórias histórias. assim de obsessão que não é brincadeira, não. Mas É deixa para lá. verdade. Então, vamos continuar aqui. Então, os Vamos. irmãos, nas condições a que me refiro, que aqueles que tinham aquela saudade doentia, ouvem-nos a voz, consolam-se com nosso auxílio, mas o calor humano está cheio do magnetismo e de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Aquilo que a Valéria falou. Por isso, o trabalho de cooperação em templos. Deixa eu tirar isso daqui, senão eu não vou enxergar. Por isso, os trabalhos de cooperação em templos dessa espécie, em seja proporções que você, quer dizer, ele falando para o André, o Aniceto, que você, por agora, não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes que vieram colher benefícios nessa casa? Eu não sei se foi a Valéria ou a Miriam que falou, nessas pessoas que chegam na casa espírita, dormem, então ficam pensando em coisas completamente diferentes, ou então conversam, não é? São essas pessoas invigilantes que vão ali, mas que eles mesmos não se colocam em posição de receber, porque eles não estão conectados, né? Mas estão ali, irradiando magnetismo, tudo, ali eles estão ali, né? Então, o que que eles fazem? Eles aproveitam, olha, pois eles também deram alguma coisa de si. Aqueles que dormiam, aqueles que eram vigilantes, também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores desse santuário doméstico, quer dizer, na casa da Dona Isabel, que manipulam os elementos dessa natureza
e distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas, quer dizer, aquelas entidades, aqueles desencarnados que estavam já enfraquecidos, já estavam sem forças, né? Ou então não estavam adaptados ainda ao meio espiritual. Eles, como desencarnados, têm que se adaptar pouco a pouco, mas tem, né? E sorrindo, concluiu o bondoso. Tudo tem proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão, quer dizer, até aqueles podem ser vistos até como né, assim, inútil. Está ali dormindo, está ali pensando em outras coisas, mas até ele pode ajudar que os espíritos que estavam ali possam usar o magnetismo deles e também aquela força vital que eles podem manipular para ajudar aqueles desencarnados que foram à casa espírita. E ali pode ser numa reunião mediúnica, pode ser. Eu aqui acho que até que é mais numa reunião pública. É mais não, Uhum. né, quem dorme, quem fica sem atenção, em vigilante, pensando em coisa, às vezes, que não tem nada a ver com aquele ambiente, né? Mas até eles podem dar alguma coisa de bom. Nada se perde, né? Quando se pode aproveitar em benefício de outrem, né? Terminada a É, reunião com benefícios gerais que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo, o médico, né? Também foi falado na outra reunião. É um médico, ou é alguém ligado ali que atende, né, aos que chegam ali, que estão precisando ainda de uma atenção, tipo um remédio, alguma coisa assim. Quer falar, Tereza? Fala, Tereza. eu ia falar antes dela entrar já nessa outra. Ah, então fala, Eu, Tereza. eu ia perguntar assim se essa doação, principalmente como a Jane, eu acredito como ela acredita, que numa casa espírita, durante uma sessão pública, possa haver realmente bastante contribuição das pessoas que estão ali, né? Que eu mesma sou uma que já fiz muito isso, já dormi muito em reunião pública. Acordava num sobressalto, não sei entender por que que eu dormia. Bom, eu queria perguntar, não sei se seria isso, essa doação poder-se-ia dizer que seria o fluido vital dos encarnados? Sim. É, né? Tá, que eu fiquei com isso desde que você iniciou a falar sobre o que os desencarnados conseguiam aproveitar dos encarnados para se sentirem mais fortalecidos, seria o nosso fluido vital, né? Não, é o magnetismo também, as Também, vibrações. sim, eu sei, mas não poderia ser também o fluido É vital? o Sim, ectoplasma, vital. hein? O Porque ectoplasma. É, porque eles poderiam manipular, por isso que me veio à cabeça. que aí o que que acontece nesse ambiente, os benfeitores, como está colocado, né, os benfeitores desse santuário, né, que manipulam os elementos dessa natureza, eles distribuem, eles até retiram daquele ambiente para levar para o astral, para Laboratório, estão em É, outros locais que estão necessitados, entendeu? Então é é, da quem tem dá, quem não tem recebe. A gente dá sem certo, sentir, a gente dá às vezes sem perceber, né? perceber. Às vezes vai perceber certo, que doou muito e não conseguiu repor aquilo pelo cansaço que a pessoa fica, né? Isso. E aí você vai orar, vai se alimentar, vai beber, ingerir líquidos para repor
O né? plano espiritual sempre aproveita, né, Valéria? De Ô, tudo que Valéria, pode isso que para você acabou, manipular e distribuir. Quem isso, falou? isso, isso que você acabou de falar me lembrou a uma outra lição que a gente teve em relação como é que se diz? Oh, meu Deus, agora me passou. Deixa, gente, continua. Depois que eu me lembrar, você fala. É, Então, eu estava onde? Aqui, por isso, trabalhos, cooperação, proporções. Agora não conseguiria entender, isso eu já falei. E Acho aquilo, que tudo tem algum proveito, já falei também, não é? Então, vamos adiante. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever, pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo, desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Quer dizer, ele quis levar, né, o Aniceto para ajudá-lo lá com os clientes, que eles chamam de clientes também. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo. O receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, quer dizer, só os encarnados, né? Mas também orientamos os desencarnados que no curso da moléstia, já no curso, já naquela fase que está quase chegando ao desencarne, já está se enfraquecendo, já está sem forças, né? No curso da moléstia, se encontram sob nossa assistência. Quer dizer, eles vão dar assistência àqueles também, né? Então, eles atendem aos desencarnados e aos encarnados e aqueles que ainda estão no curso da doença, mas já estão sendo assistidos. Olha, a gente nem pensa nisso às vezes, né? Que a gente está ali, doente, mal, e que eles vêm ajudar, né? A gente às vezes até esquece disso. Mas olha, com certeza é isso que eles fazem mesmo, né? E são sempre muitos, André Luiz indagou, ao facultativo. Número crescente, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. E o que a gente pode entender por isso? Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais, quer dizer, eles não estão encarnados, eles podem contar com o auxílio deles, não é isso? sim. Mas, ou então, quando não tem, eles se viram sozinhos mesmo lá. É Felizmente, porque a composição de uma família espiritual, de repente, os outros membros, né, da família espiritual do doente, eles não estão, não sei, não querem, não é, estão ali aptos, não estão com vontade de auxiliar. ou Aí não, eles não está bem em fazem por eles condições, às mesmos, vezes. né? É, às vezes não É, está bem em mas condições. há casos que, às vezes, por exemplo, a mãe de um enfermo, de um filho enfermo que já está para desencarnar, às vezes é permitido pela espiritualidade que ela venha buscar, de acordo com o merecimento do filho, entendeu? Que ela venha buscar esse enfermo. É Não, mas verdade. não Quando ele estamos falando de desencarna, buscar. entendeu? Quando ele está É para isso quer dizer, desencarnar, buscar não sei, mas é ele preciso que a vem, mãe venha é ficar velando, permitido que a mãe orando, veja, que né? a mãe ajude, ou até mesmo retire, entendeu? Do espaço. Mas necessariamente ele não está falando de mãe, nem de pai, nem de nada. É Não, eu componente sei, de uma foi família só um exemplo espiritual, que né? eu citei Que a a nível de família parentesco.
A família espiritual, ela espiritual, vem não é de nem sempre. séculos. É a família consanguínea, é. Ela vem Aquele de que foi séculos, né? pai biológico, irmão, né? É, porque às vezes, por exemplo, o seu pai já pode ter sido seu marido em outras vidas. É. Ou o Sim, mas aí, filho pode então, a ter gente sido, tem porque lá do vários lado. pais, várias mães também. Sim, exatamente. Exatamente. Não, As mas é que famílias são aí formadas a de Jane não acordo está. com a necessidade da evolução do espírito. É que, Não, pelo que eu entendi, aí não se está falando de que aquele doente, aquele paciente, aquela pessoa que está mal, que vá desencarnar naquela hora e que alguém venha buscá-lo. Não é isso. Pelo menos não é. não foi assim que eu entendi, não. Venha, não, venha ajudar. Vem Ajudar. assistir, digamos assim. Vem Isso. assistir como eles assistem, né? Agora, quando vem essas pessoas ajudarem, já facilita, né? Já é uma O- ajuda para ele. ajuda o trabalho dos espíritos, É, por assim dizer, em geral, né? é. Quer falar alguma coisa, Valéria? Falou tanto. Não, porque eu acho que ele fala aqui de algumas coisas, né? Ele coloca aqui, número e são sempre muitos, né? Uhum. Que dão assistência, né? Número crescente. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos. Mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e Lá ativos. deles, não é daquele grupo, daquela Sim, esfera, digamos assim, né? é, auxiliares desencarnados, né, que estão lá É, para realizar essa tarefa, né? Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados. Aí ele está se referindo aos que estão encarnados, ao que estão encarnados. guiados por desencarnados, parentes Exatamente. Certo. atuais, Ele fala nos leprosos e esse que você falou, como é? cegos, Do né? pulmão. É, Aleijados, tuberculose, que naquela época tinha muito ainda, né? isoladamente, né? Porque nós somos sempre assistidos, sempre estamos sendo assistidos, né? Com certeza. Enquanto E a estamos gente, nas doenças, nas enfermidades, quando estamos na no fim. dificuldade de ordem, né? Outra ordem qualquer que não seja doença, não é? Por Sim, problema sério, de família, né? mais a questão da enfermidade, né? Aí Mas tá localizando, é. em qualquer situação. Mas a gente sempre é assistido. E os benfeitores espirituais, eles assistem também aos encarnados que estão necessitados. Então, muitas vezes tem parentes espirituais. É, não necessariamente pode ser uma mãe ou pai, pode ser qualquer pessoa que É, se, que se afinizou, que tem afinidades, né? Espiritual, é. A criatura, como nós, né? Nós temos afinidades uns com os outros aqui. Então, seremos, em breve, parentes espirituais uns dos outros, não é? Com Porque certeza. agora precisamos estar em condições para isso, né? Para ajudar, né? Precisamos estar em condições. Aí, Felizmente, essa aqui já falou também, então aqui nós já falamos tudo. São eles nossos devotados, colaboradores em todas as situações. O plano espiritual trabalha demais, né, gente? Trabalha muito nossa, a nosso favor, não é? Nos amparando, enfim. A gente não é por falta de amparo, não. Então vamos lá. Puséramos a caminho e a breves minutos estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções.
O colega gentil conduziu, quer dizer, o facultativo, né? O colega gentil conduziu-nos ao interior de silencioso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. Isso aqui é o necrotério. Agora vamos ver qual quadro interessante com o qual eles se defrontaram. Olha, o cadáver de uma jovem de menos de 32 anos, tendo a seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, quer dizer, o André, né? Notei que a desencarnada estava unida aos despojos, quer dizer, ela estava ali no necrotério já, no plano espiritual, mas ainda estava ligada ao corpo físico. Já tinha, né? Aos despojos. Parecia recolhida a si mesmo, sob forte impressão de terror. O que é estar recolhida a si mesmo? Ela estava se sentindo isolada, solitária, né? Estava se sentindo ela sozinha, estava se sentindo assim, sem apoio, sem amparo, porque ela estava com uma forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Ela não tinha nem coragem de olhar ao entorno dela, tão apavorada que ela estava. Que situação, hein? Situação. Você ainda vai ver, da pior um pouquinho depois. Terminou o processo de desligamentos dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento. Quer dizer, ela já estava desencarnada mesmo, já tinha o processo de desligamento dos laços fisiológicos, já estava pronto. Mas a pobrezinha, há 6 horas, que está dominada por terrível pavor. 6 horas, imagina? Ela num lugar desconhecido, né? Sem saber o que estava acontecendo com ela. Como ele fala aqui no início em necrotério, isso aí poderia ser o quê? Ela na tumba? Não, Não, ela Ou ela estava, já não, tinha ela, sido ela já estava levada? fora do corpo. Eu não sei o Hum. que que o necrotério faz lá no plano espiritual. Deve É, ser porque aqui ele diz, para o colega acomodar os que gentil não acordaram conduziu-nos ao ainda. anterior ela espaçoso necrotério. ela estava no necrotério porque Ela estava no necrotério, ela estava deitada lá. ela estava morta, ela Ela estava estava morta. numa atitude, Chegou o corpo dela, ela estava colada no corpo, ela não ela queria estava se. colada no corpo. Ah, tá. Então ela Ela, foi em vez, levada para ela, a parte ela já para podia a me soltar, espiritualidade ela, ainda né? Mas ela não conseguia. Ah, tá. Ela não É conseguiu. difícil mesmo, né? Logo, ainda mais ela que estava apavorada, com medo, né? Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos. Isso é o que a gente chama. Ela morreu, mas não desencarnou. É isso aí. Ah, tá. É isso aí que eu estou Exclamou o perguntando. facultativo atento. Há 6 horas que está dominada por terrível pavor. Quer dizer, tinha 6 horas que ela já estava morta. Pois é, Mas ela desencarnada. estava se agarrando vida ali, né? Então ela estava presa ao corpo. Então Ah, ela é, estava, né? foi colocada quando chegou. Agora, quem vai para o necrotério, eles não esclareceram ali, mas deve ter uma finalidade aquele, no caso dela, por exemplo, né? Deve ficar no necrotério, outros também, Em né? que ela guardou, que ela ficou, foi do local onde ela morreu. Ou ela morreu no hospital, ou ela morreu em casa, e ela então estava em cima de uma cama ou de uma maca, né? Ela Mas ela estava 6 horas dominada pelo terrível, porque durante o desligamento, ela não adormeceu, porque geralmente eles fazem isso, né? A pessoa adormecer para fazer o desligamento. Não, mas Ela não conseguiu.
Mas, por exemplo, o André Luiz, quando faleceu e ele acordou dentro da sepultura, ele não tinha conhecimento espiritual de nada e ele não conseguiu se desligar do corpo. Ele ficou preso no corpo dentro da sepultura, entendeu? Praticamente, entendeu? 7 anos, 7, 8 anos. 8 anos. Então, eu me lembro que lá ele descreve que o mentor dele ia todo dia lá sentado, ficar sentado na sepultura dele, esperando ele pedir ajuda. Tá falando de quem? Eu não entendi. Do André André Luiz. Luiz, do André Eu Luiz. não lembro. Eu não É, do sei Eu André me disso, Luiz. lembro não. ele no umbral. Ele depois aí, porque ele era ateu, ele não acreditava em nada. Até o momento, quer dizer, ele levou 7 anos para apavorado dentro da sepultura, ele fala desse terror todo, e então, Mas ele não estava no quando ele umbral, começou, naquela não, lama. não, depois Elô, ele é, estava no umbral, mas ele inicialmente ficava dentro da sepultura mesmo. Até Eu, a hora, ele escutava aqueles gritos, aquelas coisas, entendeu? Ele não sabia o que estava Chamando acontecendo com ele. assassino, assassino, não é? Até a hora que ele deu aquela coisa nele, entendeu? Ele pedir ajuda e ele gritou: Deus, se você existe, entendeu? Me ajuda. E aí então é que o mentor, nesse momento, entendeu? A sepultura dele abriu e aí ele pôde então tirar o André Luiz de dentro da sepultura. Aí é que o André Luiz é levado para receber, né, toda Lá em como é nosso que se lar. diz? Exato, lá para o nosso lar. não, eu não lembro disso, não. Vou até eu verificar. também não. Gente, eu li Eu aquele sei, há livro pouco várias tempo. vezes. É, Luiz, a gente não pode levar ao pé da letra, não. Porque é uma história, vamos dizer assim, que podemos dizer que embora demonstre e relate os fatos que acontecem, né, na espiritualidade, que veio esclarecer muita coisa, né, e provar muita coisa para Não si. significa que todo mundo é assim. É de acordo com o Não conhecimento. seguir, deixa eu só concluir. Que isto, dele ter ficado esse tempo todo no umbral, se deu apenas com uma existência dele. Porque isso é uma obra que podemos dizer. Primeiro, nós não sabemos exatamente quem ele foi. Certeza absoluta nós não temos, né? Só Deus para É. dizer. Então, pode ser o autor espiritual, que é ele próprio, né, o que passou por isso, quis mostrar dentro de um livro, né, algumas das situações que ele teve, não apenas por uma encarnação que ele teve e esse desconforto, essa desarmonia toda que ele relata no livro com uma única encarnação. Ele Ah, pode sim, claro. Não, isso aí eu entendo perfeitamente. Isso pode ter sido uma do uma qual vez ele começou uma evolução. Nessa ele começou uma evolução, mas ele já pode ter tido várias outras, né? não, Inclusive, não estou falando isso. Estou falando que essa situação de ter colocado ele com 8 anos no umbral, como o médico que ele foi, né? Um cientista, um médico que ele foi na vida física, na Terra, não quer dizer que foi exatamente assim. Aquilo que ele mostra ali pode ser a consequência de algumas existências que ele teve, de mais de uma existência. É Pela, porque pela uma eu, série que eu tenho demonstra. certeza também que ele ficou 8 anos no umbral inferior. Quer dizer, É, ele estava naquela lama, gritando ele, chamando de assassino, não era? Agora, pode Não, ser de assassino não, Janinha, de suicida. suicida, suicida, exatamente. aí é uma coisa que a gente tem que fazer uma parte, uma coisa separada. Vamos, é.
Nem Vamos é bem, prosseguir, que são quase 9 horas, gente. então a gente não consegue Vamos concluir. acabar. Só para E ficar claro o que eu falei, só rapidinho. O que eu estou dizendo é que alguns expositores, estudiosos da doutrina espírita, eles já falaram isso, que esse relato do André Luiz no livro Nosso Lar, em que ele fala todo aquele processo que ele passou no umbral doloroso, não se deve apenas a essa última existência dele. Ah, tá. deve É ser isso que eu isso, então. estavam entendendo. Não se deve apenas à última existência dele, e sim às últimas existências dele. Então, quando ele colocou no livro, ele quis nos alertar, nos mostrar, nos revelar uma série de coisas que A ele próprio intenção dele era essa, E ele viveu vivenciou. para que a gente não cometa os mesmos equívocos, entendeu? Então, ele Uhum. aproveitou e colocou, mas não que necessariamente tenha ocorrido isso com ele. Exatamente, Médico, pode ter tido todos os defeitos do mundo, como nós também temos, né? Ele não, pelo que nós sabemos, estudamos, ele não necessariamente precisaria ter tanto tempo assim, passando tanta dor como é revelado no livro, Tá. entendeu? Então, Então eu entendi. E significa que essa situação desses foi, 8 anos pode estar ligada a outras encarnações dele, isso que ele passou pelo mesmo processo. Tá, e não entendi, apenas é essa encarnação que é mostrada. entendi, São entendi. suposições, né, Valéria? Porque certeza. São É, colocações de estudiosos. Já outros sim. dizem que, enfim, tem coisas que não vale a pena a gente ficar colocando, mas tem gente que diz que foi um erro, entendeu? Um erro material. Erro material é quando se escreve um número errado, né? Ou você escreve uma palavra errada e é publicado no livro. Então, que foi um erro material e aí não É um houve o outro sentido, né? É. é, então não seriam 8 anos, seriam 2 anos, entendeu? Ah, sim. Aí 8 anos. Entendi, entendi, Mas há outros que dizem isso, que aquele relato dele se deve às últimas encarnações dele, entendeu? entendi, entendi. Então vamos ver agora quem era aquele adulto lá, aquele homem lá do lado Da da menina que morta, estava da no, jovem no... morta, é. Aí ele É, falou: terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento. Mas a pobrezinha, há 6 horas que está dominada por terrível pavor. Imagina ela, eu nem posso imaginar. E apontando o cavalheiro desencarnado que permanecia junto dela, cuidadoso, o recentista esclareceu: aquele é um noivo que a espera muito. Aproximando-nos um tanto e ouvimos-lo exclamar carinhosamente: Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. Agora imagina ela ouvindo isso de um noivo que tinha morrido há muito tempo. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que o seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica tomada de infinito horror. Vê como é que ela foi tomada mesmo, né, pelo horror dela e ficou como se ela tivesse ali sem se mexer, nada, como se fosse morta mesmo, em posição cadavérica. Aniceto tudo pareceu compreender no abrir e fechar de olhos. Fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador, resoluto, quer dizer, com certeza. Vejo que a pobrezinha não dormiu,
no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual, por falta de conhecimento, né, do que é a morte, não é? Se ela nunca ouviu falar, talvez que ela fosse morrer, né? Mas era só a morte do corpo, que ela ia continuar vivendo. Ela não devia saber, ter nunca ouvido essas coisas, né? Então ela não tinha nenhum preparo, nenhuma preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia vê-lo sem terrível comoção. Nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Olha, ela estava completamente atordoada. Parada, Né? né? Ele falando que fosse para casa. Hein? Ela estava sem entender o que estava É, acontecendo, né? completamente. Uhum. É. Ela não sabia de nada da vida espiritual. Sim, considerou ele tristemente, o rapaz, o noivo. Às 6 horas chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Redarguiu Aniceto com conselho. Aqui o André Luiz aproveitou um bocado de palavra estranha. Redarguiu Aniceto conselheiral. Conselheiro, né? Fala Ausente. sério. É o que naquele tempo devia ser difícil falar para. Não é? Olha só. A gente falar conselheiral. Esse Ausente. redarguiu aí Esse perguntou de redarguiu novo. Ainda tá está com forte, né? trema, o redarguiu ainda está com trema. É, Eu até vi o que quer dizer redarguiu, mas agora eu vou perguntou procurar de aqui novo, não. né? Hein? Não é, Redarguiu é você perguntar de novo. Como se ele dissesse, entendeu? Assim, E conselheiral seria complementou alguma coisa aconselhando. assim. É. Enfim, mais uma palavra para a gente guardar que merece essa. O conselho que ele deu. Ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados, quer dizer, do noivo, né? Porque ele queria levá-la, mas não podia ainda, porque ainda estava naquela. Ela estava desperta, né? E não ia de jeito nenhum. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se a alguma distância, para ele ficar longe, que ela não podia nem ouvir, naquele momento, mais a voz dele, né? E fazendo-se acompanhar do facultativo, que assistir espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Aí já é o Aniceto falando com ela. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Ouvindo, a moça abriu os olhos, espantadiços, e exclamou: Ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo falecido há anos chamar-me para a eternidade. Ela ficou apavorada, com medo. Aí o Aniceto já dando spoiler para ela, para depois, e preparando, né, de vez, para dizer que a morte não existe, né? Não há spoiler morte, é ótimo, Antônio. não há morte, minha filha, objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. Ela não deve ter entendido muita coisa, não, mas valeu, né? Pelo menos ele falou umas palavras assim bonitas, seja né, que dão esperança. O senhor é o novo médico? Indagou confortada. Sim,
fui chamado para aplicar-lhes alguns recursos com bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitada de repouso. Recomendou-nos o instrutor, quer dizer, o Aniceto, em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração e depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhes o passe reconfortador. A jovem dormiu quase de imediato. Que bem-estar que ela deve ter sentido, né? Com aquele pavor, Oh, né? Recebeu aquele passo, ele sendo todo amoroso com ela, parecendo um pai. Deslocou-se Aniceto, afastando-se dos despojos com o zelo amoroso de um pai. Chamando o noivo reconhecido, entregou-lhe carinhosamente, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu-o retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Que lindo, né? Olha, quanto tempo ele esperando ela, ansioso. Aí agora ele é poder levá-la para o lugar onde ela ia esperar até ser conduzida lá para o local que ela ia ser esclarecida, né? Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: Isso aqui é importante para a gente, olha. Pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Então, veja, novamente as duas asas, né? A do amor e a do conhecimento. Ela tinha, era virtuosa, era bondosa, mas não tinha o conhecimento necessário para se ver desprecisada, se existe esse termo, de uma passagem lá pelo purgatório. ela não precisava passar por lá, porque ela era uma Não, pessoa boa, de boas boa, qualidades. virtuosa, Ela é. não era super religiosa, parece que não ter tido religião, talvez não tenha, não Mas isso ela importa. não teve, É importante que a gente não foi saiba que culpa, a gente não precisa ter uma religião, a gente só precisa ser uma pessoa do bem. é. E a parte que cabia a ela ser virtuosa e bondosa, ela tinha. A parte dela É, ela fez. Agora, a de se dedicar a um estudo, essa já é outra coisa, né? Que ela é. sabe por quê. Ela não teve essa oportunidade, né? Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: pela bondade natural do coração, pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, eu já li isso. Eu- Já Ah, li, né? Já leu. Bebe Porã. Como veem, a ideia de morte, a ideia da morte, não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus dos mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Isso é que nós temos que entender, sentir realmente e praticar de acordo. E
delinear nossa vida, o nosso destino, de acordo com. Não, Deus é dos vivos, Deus, né, não quer Deus dos mortos. Então, agora, vocês querem falar alguma coisa sobre esse Deus dos vivos e não dos mortos? Ou querem. Vamos seguir por causa do tempo. Agora, Mas eu porque a queria, morte não existe, né? claro, mas nós temos que ressignificar Começa por o aí. conceito de morte. É isso que Não. faz falta até para nós, não é? Eu acho. Morte, Com certeza. né? Então, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quem tem medo da morte? Todo Quem? mundo. Você foi cruel, hein? Com tudo. Olha, no fundo, no fundo, no fundo, eu acho que todos nós temos realmente. Eu acho que sim, porque é uma coisa que realmente a gente não sabe, né, exatamente o que vai acontecer. Eu acho que a questão é essa, né? Mas vamos ver, porque Eu acho mas que Leon todo ser Denis vai me humano, dar ele agora um puxão de orelha. Puxão de orelha que ele vai dar. Que eu fui E, lá é e. um, e esse é o título de um livro do Richard Simonet. Simonet. Eu até ia botar aqui do lado a capa do livro dele, mas aí ia Tem. comer espaço. Falei, não, Ó, nada de gravurinha. eu tenho medo é de, assim, a gente vê essas pessoas sofrendo em hospital, ou então em casa, eu só tenho medo disso, de morrer eu não tenho, não, eu tenho medo de ficar sofrendo antes de Eu acho que é morrer. mais, olha só, eu acho que é mais o susto que a gente leva, porque, por exemplo, eu já tive uma situação em que eu fiquei totalmente sem ar, sozinha dentro de casa. Adorei. E por causa de um remédio que eu tomei que eu sou alérgica, eu não sabia. Então, e a glote fechou, e foi um negócio muito doido, a sensação é horrível. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho medo dessa situação, entendeu? Mas essa coisa da morte, entendeu? E que Sim, você né? vai depois continuar, isso aí para mim já é caso já definitivo, entendeu? Eu Eu já ainda, sei eu ainda não que a resolvi se eu questão quero é ser essa. cremada Agora, ou se eu quero ser como isso enterrada. vai acontecer, entendeu? Eu acho que na questão do momento em que você tem aquela coisa de que de repente você pode morrer, eu acho que você leva realmente um susto, você tem um pavor. Eu, por exemplo, já passei por uma situação, entendeu, que um homem apertou meu pescoço. Mas Meu, era o homem meu filho, meu espírito, não filho, era? meu filho era pequeno, é vivo, meu filho era pequeno, estava no berço. E na mesma hora em que eu senti que ele estava agarrado mesmo no meu pescoço e ia me matar mesmo, entendeu? A única coisa que veio na minha cabeça foi: meu Deus, eu não posso ir agora, eu tenho um filho para criar. E naquele É, mesmo momento foi interessante que ele, parece que alguma coisa arrancou ele de cima de mim. mas ele não ia conseguir te matar, com certeza. Mas a Graças a Deus, sensação né? seria, né? Eu não era o momento ainda. Mas, mas Eu tinha um então filho para vamos criar, não ver estava na hora é, de eu ir. a pergunta que o Leon Denis nos faz lá no livro Porquê da Vida, a pergunta 17. No capítulo 2 de O Porquê da Vida, Leon Denis aborda a questão fundamental da existência. Qual seria a questão que, se nós não soubermos responder, não, nós não vamos, porque dependendo da resposta dessas questões, é que vamos basear as nossas escolhas, as nossas atitudes, até o nosso destino. Que perguntas seriam essas, hein? Vamos ver. Importa-nos saber o que somos, de onde viemos e para onde vamos? A gente Sim. se preocupa com isso, gente? Não, não, ninguém se preocupa com isso. Só quando você realmente começa a estudar o livro dos Espíritos. É, depois nós vamos ligar isso aqui ao medo da morte. Olha, o que somos? Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem
não é? Nós somos criados à imagem de Deus, temos a essência de Deus em nós, temos o DNA de Deus. Então, nós devemos nos sentir super, hiper seguros. Ou nós não acreditamos que nós somos filhos de Deus, criados por Ele, a sua imagem e perfeição. E Jesus já dizia: vós sois deuses, não é? Jesus falou: e tudo que eu faço, vós podeis fazer. Jesus está cansado de dizer isso. Então, nós temos dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos para chegar lá à perfeição, a chegarmos aos pés de Deus, arcanjos, querubins. Isso aí a gente ainda não tem, eu, pelo menos, ainda não estudei até onde nós podemos chegar. Eu só sei que a nossa evolução é infinita. É Isso aí contínua, é tem um. infinita. Então, nós nunca vamos deixar de progredir, que Sim, sim. nada vai deixar, a ciência, nada, a natureza, nada vai deixar. Então, nós também não. Né? É, Então, de onde nós viemos? Nós já sabemos, da criação divina. E quem somos? Quem você é, acha eu, que é? por exemplo, eu já me vejo atualmente assim: somos espíritos etéreos, únicos, em constante evolução. Nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, mas perfectíveis. Quer dizer, nós temos tudo que precisamos para evoluir, progredir, crescer, se iluminar, despertar as virtudes que estão dentro de nós, as perfeições que estão dentro de nós. Nós temos um potencial pronto para que a gente possa despertar, colocá-lo em prática para ele se desenvolver e nós nos tornarmos esse espírito perfeito. Nós estamos na Terra, nós sabemos, em trânsito. Nós estamos com a finalidade única de estudarmos. A Terra é uma escola, nós sabemos também disso. Nós estamos aqui para progredir, evoluir, adquirir conhecimento, nos aprimorarmos. Essa é a nossa finalidade na Terra. Agora, será que nesse processo de viver na Terra, de ser terrenos, digamos assim, terráqueos, nós nos lembramos que nós estamos aqui um pouquinho, nós chegamos aqui sem nada, ficamos aqui o tempo todo tentando construir alguma coisa que nós vamos deixar aqui. É complicado isso. Você viver quantos anos pensando nisso? Eu vou deixar tudo aqui, mas você quer viver com conforto, então que seja, né? Construir, ter uma casa confortável, né? Ter um veículo para poder se locomover, ter uma roupa que você acha adequada para você, que você se sinta bem. Mas é o supérfluo, é aquela exigência de cada vez mais, é que nós nos perdemos. Vocês não acham isso? Eu acho que a cada reencarnação você tem um período de aprendizado relacionado a alguma coisa em função de você mesmo. E você deixou de aprender nessa agora, né? Você vai, dessas vindas e vindas, né? É para onde vamos. Nós vamos para o nosso verdadeiro habitat, que é o mundo espiritual. Nós vamos falar da erraticidade, nos preparando por uma nova vinda,
à Terra para darmos continuidade ao nosso processo de evolução. Agora, e se nós não nos ligarmos nesses questionamentos que vão embasar, vão orientar, vão determinar nossas escolhas e nossas atitudes? Se nós não levarmos em consideração, é o Leon Denis que também que nos mostra na questão da pergunta 18, na resposta da pergunta 18. O homem ignorante dos seus destinos é semelhante ao viajante que percorre maquinalmente a sua rota, sem conhecer o ponto de partida, nem o ponto de chegada, e sem saber qual o motivo da sua viagem. Do que resulta, sem dúvida, o estar sempre disposto a parar diante do menor obstáculo e a perder o tempo sem cuidar do alvo que deve atingir. Imagine uma pessoa que vai viajar, mas não sabe, ela sabe que ela vai sair da casa dela, mas não sabe nem para onde ela vai, que roupa que vai levar, qual é. Vai fazer turismo, vai trabalhar lá, o que vai fazer? É Não como sabe um nem o que vai jovem. fazer lá, né? Não sabe nem por Não, que está viajando. que roupa que vai levar se está frio, se está calor? Quanto é que tem que levar em dinheiro? Se lá a moeda é muito é desvalorizada, é muito valorizada, a gente não leva nada em consideração. Pode dar certo uma viagem dessa? Pode ser até que dê, a gente não sabe, né? Tem, Mas tem, tem é muitas difícil. pessoas que ainda acham que não, morreu, acabou. Ah, tem, claro que tem. E muito mesmo. Por isso Mas essa que aí eu... até se aceita que ela vive uma vida toda. Mais uma pessoa que já conhece a doutrina espírita e sabe de Ah, tudo sim. isso, não é? Não tem porquê. Agora, será que isso tem a ver com o medo da morte? O que vocês acham? Isso que você falou aí, que Leon Denis explicou? Hum, Não, não? eu acho que não. Medo da morte? Age assim por medo da morte? Não, não, Ah, não. Tem bom, a ver. pensei que era isso que você Olha, estava. causas do medo da morte. Falta de Mas isso seria uma conhecimento. causa? Eu Não, acho. não, causas do medo da morte. Primeiro, falta de conhecimento. A principal causa é a falta de compreensão sobre o que é realmente o ser e a vida. Quem é o ser e a vida? Qual a relação? Quer dizer, se ele souber quem ele é, de onde ele vem, para onde ele vai, para que ele vai ter medo da morte? Por quê? Ah, sim. Eu acho que a partir do momento que você assimila todos esses conhecimentos, porque isso é uma questão muito particular, né? Tem pessoas que são espíritas, mas às vezes não conseguem assimilar totalmente isso. Agora, o materialismo e a crença de que a morte é o fim da existência geram medo, enquanto que o Espiritismo propõe que o ser é um espírito imortal que apenas muda de plano. Então, o dia que nós soubermos e colocarmos em prática na nossa vida, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, nos nossos planos, que nós somos espírito, nós somos espíritos, estamos encarnados. E estamos aqui para aprender justamente isso, que nós somos espírito, estamos encarnados e vamos voltar para nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual, e não vamos levar nada de material. E É, que a ô Jane, morte, agora.
Fala. Tem uma coisinha que deveríamos, mesmo espíritas, fazermos um curso intensivo, é abandonar o apego. Exatamente. O Sim, apego é um exatamente. danado, né? Exatamente, porque a gente nasce sem nada, passa a vida toda aqui e você, às vezes, constrói alguma coisa, né? Você tem uma casa, você tem, Isso. enfim, aquela que você necessita, né, para sobreviver, né? Quer dizer, dependendo do que você veio fazer aqui, né? Porque tem vários tipos de aprendizados aqui, né? São vários aprendizados. E quando você vai embora, realmente nem o corpo você leva, porque nem você não é dono nem do corpo. De nada, nada, nada Você que é é só um material. espírito. Você é espírito, não precisa de nada material, Você é nada. só um espírito. Você não leva nada, é tanto apego, entendeu? E você não leva nada, 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 nada. E a Vocês me Nem morte o corpo, desculpem, mas vocês me nem o desculpem, corpo. mas desapegar de tudo que é matéria é muito nem é difícil. tão difícil assim. Então, O que para me mim não é vem difícil, mais é o não. Eu não tenho, eu apego não aos tenho, eu não nossos tenho. filhos, aos As nossos pessoas, parentes, aos nossos amores. Isso aí, é o pior. Mas aí a gente vai ler, nossos filhos são espíritos. Mas aí a Hermínio gente tem que entender o Miranda. seguinte: a partir do momento que todos nós somos espíritos, lógico que você tem laços, né, de afinidade, até porque a parte de famílias e de certas coisas que acontecem pelo nosso caminho, né? Aquele anjo de guarda que às vezes aparece para te dar uma ajuda numa hora de uma grande necessidade, às vezes são amigos que você adquiriu e entendeu já de outras vidas, que por acaso passam pelo teu caminho naquele momento, É, tá? Agora, quando a gente chegar lá, a gente vai chegar espírito sozinho, tá? mas que a Eu, por Tereza exemplo, já falou sei é que eu muito já não vou ver difícil, mais gente. meu pai, porque meu pai já reencarnou. Eu estou cansada de saber disso. É. Há Mas a 20 gente anos deixar atrás, há nossos 20 anos entes atrás queridos ele já aqui, reencarnou. Eu não vou encontrar mais ele. Às vezes eu é, sinto saudade dele, mas hoje em dia, quando eu sinto saudade do meu pai, da minha mãe, enfim, de parentes, né, que eu tive, amigos, você essa sabe coisa que já está toda, eu diferente já aqui, né? sinto aquela saudade, entendeu? Do carinho daquela vivência e de experiências que eu tive, tá? Uhum. Às vezes eu não fico mais naquele apego, naquela coisa, porque você tem um caminho É. de evolução pela frente. É complicado isso, não é tão fácil você se desapegar assim dessa forma. Não, Mas, não é mas fácil, não. se você começar a se Teoricamente, a aprofundar, gente traça planos, traça projetos, porque mas na realidade, a própria vida, às vezes, vai te mostrando. Eu, por exemplo, eu tive já várias oportunidades, entendeu? De certas coisas que foram acontecendo comigo, em que eu fui entendendo isso, entendeu? É assim mesmo, entendeu? Mas é, você, enfim, você é um espírito, entendeu? Que vai para o lado de lá, entendeu? O que você tem que fazer aqui é procurar é evoluir o procurar máximo que viver você da puder. melhor forma O possível, né? evoluir Procurando na amar, procurando ajudar, conscientização, né? né? Na conscientização da existência do bem, do amor ao próximo. É assim que eu vejo isso, entendeu? E você procurar, dentro disso, entendeu? Fazer o melhor que você puder. Porque a gente não deve também achar que ele tem que ser assim, uma criatura, porque eu não vou, eu vou embora, minha família fica, mas eu não me preocupo, então vou perder a minha mãe, meu pai, ou, que é muito, nem é pensável perder um filho, entendeu? Então é muito difícil, muito difícil. Mas nós temos que traçar, procurar fazer a nossa vida o melhor que a gente puder. E vamos encerrar, senão nós vamos brigar porque está muito tarde. Isso aí. Então, mas foi muito bom conversar com vocês, muito Foi, mesmo. foi, foi sim, foi um capítulo Eu bom. agradeço a vocês a paciência, a, a participação. Eu perdi a Valéria de vista agora. Valéria está aí, está aqui. Eu tá.
Eu estou vendo ali. Passa para os três Mas pontinhos e ficou. passa para o terceiro fi- pontinho que você vai ver todo mundo. Qual o terceiro pontinho, menina? E embaixo, na página embaixo, você tem três pontinhos. Você está no primeiro. Aí você pula para o segundo e o terceiro, entendeu? Que você vê todo mundo. Você vê todo mundo aqui no Ah, tá, estou quadrinho, no vendo. Agora estou quadrado. vendo. Estou Viu? vendo. Sim. Achou! Ah, então vamos encerrando. Acho que nós já passamos do horário há muito, eu acho. É, já Mas, são mais de 9h30, mas não tem pois problema, é, vamos lá. vamos lá. Então, vamos. Valéria, você quer falar alguma coisa? Algum Ah, recado aí sobre, hein? Sobre a reunião da próxima semana? é, semana que vem não haverá aula, tá? A gente volta na outra semana. E eu ia Tá avisar que bom? essas duas próximas quintas eu vou faltar. Eu estou Que viajando. isso, Vera? Você pensa que é assim, falta e comunica assim? É, Cadê pois é. atestado de. Eu, Tem que eu vou fazer mandar, vou atestado. mandar, vou mandar. Igual eu falo aqui, Hum, aqui é zelador. O seu Oliveira hoje está de atestado. Aí eu falo, é isso aí. Valéria, quer fazer a prece, amiga? Tá, vamos fazer então. Graças a Deus, Jesus, amoroso Mestre, nestes momentos em que nos unimos para estudar as tuas lições vindas através do Espiritismo, ficamos a pensar em nossa própria vida. Tantas coisas a aprender. E tantas coisas já aprendemos, mas ainda não conseguimos colocar em prática. Então, nós te pedimos, vem Jesus, vem estar conosco, nos fortalecendo nas bases de sustentação da nossa alma, para que tenhamos discernimento, lucidez, para realizar as escolhas que vão edificar a nossa vida, para que possamos colocar os ensinamentos recebidos em prática, com coragem, a fim de receber a cada dia as tuas bênçãos e bem aproveitá-las no nosso cotidiano, junto àqueles que tu colocastes na nossa existência, os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos irmãos amigos, que nos alimentam a existência, fazendo com que ela fique mais suave, mais doce, menos amarga. Então, te rogamos, dá-nos esse fortalecimento moral, espiritual, para que entendamos bem todos esses recados que chegam através das lições que vamos aprendendo semana a semana. E ilumina-nos, Senhor, envolvendo também em tuas claridades, em teu amor, em tua misericórdia, todos aqueles cujos nomes se encontram em nosso grupo de oração, rogando por eles, pela saúde do espírito, pela saúde do corpo, pela transformação moral e espiritual, pelo embelezamento do espírito, a fim de que entendamos todos nós que a vida tem um sentido, tem um propósito, e precisamos encontrar esse propósito e esse sentido enquanto estamos a caminho. Ajuda-nos, Senhor, para que aproveitemos bem a nossa encarnação. E quando soar o nosso momento,
para o reencontro com os irmãos, amigos que já se encontram no plano espiritual, possamos te agradecer pela oportunidade bendita dessa existência feliz. Embora muitas dificuldades, muitos tropeços, muitos desequilíbrios, encontramos irmãos amigos e os familiares que sempre estão conosco, nos auxiliando, nos dando as mãos, para que possamos seguir em paz. Nessa jornada difícil, mas tão especial em que vivemos nesses tempos chegados. Que a tua luz se faça sobre todos nós e nos envolva, trazendo paz e renovação para todos nós. Graças a Deus. Graças a Jesus. Assim seja. Assim Beijinho seja. para todo mundo. Bom final de semana. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Jane. Beijo. Obrigada. Obrigada a Obrigada, hein, vocês, gente? Um queridos. Boa abraço, noite viu? de paz para todos Por vocês, hein? nós. Amém, amém. Obrigada, hein? E Seja. Lelinha, Uma Beijo a boa Lelinha, muito semana. bom quando você Beijinho. Fica com vem, Deus. hein? Obrigada. Beijo. Semana que Foi vem muito ela vai estar Bom de com novo. Deus. Beijo, Tchau. beijo, Jane. Beijo no seu Tchau, Tchau, diazinho. gente. gente. Tchau, Obrigada. Valéria. Bom Fiquem com com Deus. Tchau para Deus. todos. Tchau. Tchau para todos. Tchau. Tchau. Obrigada. Foi muito bom.